6h32, como prometido, vamos conversar aqui sobre a situação na Venezuela. Temos feito isso desde o último sábado com os melhores especialistas, os maiores conhecedores das relações internacionais, sempre com o microfone da Rádio Bandeirantes aberto para ouvir todas as opiniões. Nós vamos conversar com o Alexandre Pires, que é professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC e que nos atende nesta segunda-feira. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Ronald? Uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Professor, queria começar falando sobre o que está acontecendo mais ou menos agora, que é a reunião do Conselho de Segurança da ONU. A reunião do Conselho de Segurança da ONU, com os vetos, muitas vezes termina em nada, né? Mas desta vez tem uma tendência de terminar mais em nada ainda. Para que serve? É mais aparência, posicionamento do que algo efetivo, professor? Nós temos ali 5 membros que são permanentes que têm o poder de veto que você falou, né? É China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. Então, obviamente, uma resolução contrária aos interesses americanos vai ter veto muito provável dos Estados Unidos, é claro. E tem 10 membros que são os membros rotativos, que têm mandatos de 2 anos, né? Então, pode ser sim que saia uma proposta de uma resolução contrária aos interesses americanos, mas que ela não consiga ser aprovada. Ainda que na votação a maioria apoie, né, pode ser vetada logo ali na frente. Mas é significativo para ver o posicionamento de vários países, né? Então, os Estados Unidos estão mapeando ali os seus apoios, muitos países estão reticentes com relação a se posicionar de modo duro. Lembrando que no Conselho de Segurança, Ronald, nós temos ali os votos favoráveis e contrários e as abstenções. Então é provável que alguns países, inclusive, fiquem numa posição de abstenção, até para não arrumar ali possíveis problemas com os Estados Unidos no futuro, hostilidades, sanções ou outras ações americanas. Professor, a gente percebeu o Conselho de Segurança da ONU tomando decisões, ou fazendo reuniões, ou criando resoluções, cartas, comunicados, principalmente a partir do que aconteceu na faixa de Gaza com os ataques de Israel. Foram inúmeras as reuniões com tomadas de decisão que não deram em absolutamente nada, apesar disso ter se materializado com opiniões que só tinham basicamente os Estados Unidos como opinião contrária. O que significa efetivamente para o organismo, para a ONU como instituição, a recorrência de que as opiniões vão ser dadas, as decisões serão tomadas, o poder de veto vai ser dado também, mas que para a história não vai haver nenhuma mudança de rumo naqueles acontecimentos que a gente está falando? É uma paralisia, né, das Nações Unidas em geral e do Conselho de Segurança em especial. É o que nós podemos chamar ali, o que eu tenho falado muito, que é uma morte do multilateralismo, né? O mundo vem caminhando fortemente para posturas unilaterais. Nós temos que lembrar que isso tudo ganha muita força com a invasão da Crimeia pela Rússia. A Crimeia é um território ucraniano em 2014, e depois com a invasão ali da região oriental leste da Ucrânia, né, Donetsk, Luhansk, pela Rússia em 2022. E isso vai se intensificando. Depois nós temos isso que você colocava, né, como que a Gaza ali foi solucionado. Foi solucionado de modo completamente fora das Nações Unidas, né? Ou seja, Estados Unidos, com o Egito, com o Catar, também com o apoio de Turquia, fazem ali uma trégua, né? Israel fez ataques contra o Irã, os Estados Unidos fez tudo isso fora de qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU com participação. Inclusive, como você colocou o ponto de Gaza, é importante lembrar que a força pacificadora vai ser criada fora completamente dos capacetes azuis, ou seja, vai ser uma força pacificadora ali organizada por esses países sob o comando dos Estados Unidos. Esse é o novo mundo que nós estamos vivendo, que eu tenho chamado de um mundo unilateralista, né? Ou seja, não é nem um mundo de acordos bilaterais, são posturas unilaterais, com Rússia, a China cada vez mais se assanhando para cima de Taiwan, para retomar esse território, né? E agora essas posturas dos Estados Unidos também aqui no hemisfério ocidental. O Trump falou sobre não permitir que os adversários dominem a região do Caribe, dos interesses dos Estados Unidos. A gente pode citar aqui inúmeras regiões
que tem domínios que não são feitos, ou a participação econômica, digamos assim, não é efetivamente de um país que está naquela região. Isso já é um recado para o Trump para outras áreas. É claro que o recado é para a Rússia e é para a China, para o apoio que foi dado à Venezuela ao longo dos últimos anos, desde o início do chavismo, mas esse recado específico sobre dominar uma área e não permitir que outros adversários dominem, demonstra o quê, professor, naquilo que a gente pode ver sobre a geopolítica para outras regiões do planeta? O termo que nós costumamos usar para isso é zona de influência. Era algo que parecia ter ficado no passado, né? Ou seja, era algo da Guerra Fria, os países dividindo o mundo com grandes zonas. Isso estaria vindo ali desde o século XIX. Nós estamos assistindo isso. Nós temos que lembrar também, Ronald, que a China, que é o grande oponente aí dos Estados Unidos, aparece ali na Estratégia Nacional, inclusive, num documento que saiu em novembro, veio, né, criando ali laços com vários países, conseguindo controlar o processamento de minerais críticos, áreas portuárias, logísticas, aeroportos, isso muito fortemente na África, e isso vinha crescendo de modo assustador na América Latina, né? Hoje, por exemplo, o representante dos Estados Unidos na ONU, que falou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele termina lá o seu discurso falando justamente isso: olha, nós não podemos permitir, né, que haja ali uma desestabilização da nossa vizinhança. Eles costumavam usar o termo quintal, né, backward, mas agora colocaram essa terminologia nova, né, a vizinhança, ou seja, os Estados Unidos não vão permitir, por exemplo, que Venezuela ou qualquer outro país opere como um hub ali de potências estrangeiras, ou melhor, fora do hemisfério, né? Ou seja, quando nós lemos a estratégia, os países do hemisfério podem ter seus acordos, negociar uns com os outros, mas sem ficar sob ali a pressão ou uma influência direta de outros países. Leia-se China e Rússia, especialmente. No caso da Venezuela, era mais complexo. A Venezuela, de modo documentado, tinha relações, parcerias, alianças com o Irã, com a Rússia, com a China. Ministros tiveram ali, forneceram passaportes para o Hezbollah. Então é uma situação complexa que se triangulava também com Cuba, né? Inclusive o próprio presidente ali, cubano reconheceu a morte de 30 cubanos durante a operação americana nesse final de semana, que faziam a segurança. Então tinham cubanos ali, tem uma relação forte com a Nicarágua. Então tudo isso, pelo visto, é um objetivo dos Estados Unidos, que deixe de existir esse tipo de ação, né, e operação no continente americano. Ou seja, os Estados Unidos querem desmantelar essas redes e aí fazer com que essas potências eurasianas, asiáticas, deixem de ter qualquer papel aqui. Professor, qual é o limite de posicionamento veemente de Rússia e China? É um jogo jogado, né? Não há muito o que fazer, ou seja, já está definido ali a situação. É provável que a Rússia tente usar isso como um precedente, como um argumento, um trunfo, com relação à posição da Rússia em relação ao território que ela anexou a leste da Ucrânia, inclusive a Crimeia, que já havia sido anexada, e também vai ser um precedente ali para a China reivindicar uma anexação ou uma retomada do território de Taiwan. Nós sabemos que isso, Taiwan especialmente, vai completamente contra os interesses americanos. Então essa filosofia do primeiro América, né, o America First, ela se tornou um novo isolacionismo, ou seja, olha, os Estados Unidos cuidam do seu nariz, mas se algo que acontece longe dos Estados Unidos influencia os interesses americanos, os Estados Unidos vão participar, vão intervir e vão colocar ali todo o seu poderio econômico e militar em prol do seu interesse. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a estrutura do governo americano criou uma nova terminologia que é do Estado narcoterrorista, né? E colocou o Maduro como um líder desse Estado, criou a própria lei que o próprio governo americano aplicou como nesse caso, e ameaçou aplicar em outras situações. E nominalmente foi citado o território colombiano. O Gustavo Petro, claro, foi o primeiro a se posicionar aqui na América do Sul, e o posicionamento até irônico do presidente Donald Trump foi de que soava bem
um ataque parecido em território colombiano. Colômbia que tem eleições nesse ano e o Petro tem a possibilidade de se reeleger, mas também, obviamente, que os adversários estão de olho nessa perspectiva. Como é que o senhor observou a fala de Donald Trump e a possibilidade, se é que existe, de algo parecido acontecer na Colômbia? Só um pequeno reparo, Rony. O Petro ele não tem mais possibilidade Não de se tem reeleger. mais, ele Lá já, é mandato já passou, me imperativo. perdoa, é verdade, tem razão. Ele lá só não pode se recandidatar, Isso. mas já tem uma sucessora que é do governo, que ele pretende manter. Então, ele é um pouco uma carta fora do baralho, né? É uma figura ligada ali com os guerrilheiros. Nós temos que lembrar que a Colômbia, digamos, pacificou o país, e o que nós conhecemos lá como FARC se tornou um partido. Existe uma FARC hoje, são os dissidentes dessa pacificação, mas a FARC em si se tornou um partido que é vinculado ali ao Pedro. Então, há uma preocupação do Trump com essa guinada à esquerda da população colombiana. E nós temos que lembrar que a Colômbia era o grande aliado americano nos anos 90, nos anos 2000, inclusive foi convidado para participar da OTAN. Então, a Colômbia provavelmente vai estar, sim, como um dos grandes objetivos ali dos Estados Unidos, não só por questões de tráfico, né, mas é uma região estratégica, né, e também tem suas riquezas naturais, que para os americanos isso se tornou algo crucial, que eles têm chamado ali de segurança econômica, né, o acesso a materiais críticos, minerais e produtos que vão abastecer os Estados Unidos e permitir ali que os Estados Unidos consigam competir de igual para igual com a China e, de preferência, ficando bem à frente da China. Então, essa é a grande situação. Colômbia está à esquerda, né? Nós temos ainda o regime venezuelano bolivariano ainda em operação, sem Maduro, né? Mas os outros países e o Brasil, que está fora desse eixo de influência aí dos Estados Unidos, com o governo à esquerda. Mas o restante da América do Sul tem elegido a direita, e os Estados Unidos vão jogar pesado esse ano, provavelmente tanto nas eleições brasileiras quanto nas colombianas, para que o governo também passe a ser um governo mais alinhado com os interesses americanos. O que é jogar pesado, professor? Os Estados Unidos, seja com governos democratas ou governos republicanos, eles sempre participam de modo muito forte de eleições, seja na Europa, seja na América Latina. Isso não vai ser novidade, não é uma questão republicana ou democrata. Os dois partidos fazem assim, o Biden fez assim. E aí, claro, existem sanções, negociações que podem ser feitas, apoios indiretos, existem fundos e institutos, né, que podem financiar certas campanhas, tentando influenciar os eleitores para que candidatos mais pró-Estados Unidos vençam, né? Nada que eu acredite que vai ser ali no limite da legalidade. Isso eu acredito que não vai ser a ação do Trump nesse momento. Eu acho que ele não precisa fazer essa jogada. Mas aquilo que nós assistimos com o Elon Musk na Europa e mesmo com o Trump, com relação ao Canadá e à Austrália, tentando apoiar candidatos mais alinhados. Isso ainda não deu certo. Nós sabemos que em alguns casos houve até uma reversão das pesquisas de opinião que ocorreu no Canadá e na Austrália, mas eles vão continuar ali tentando fazer com que aliados de segurança se tornem aliados econômicos, e aliados econômicos se tornem aliados de segurança, que é o que o Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, escreveu antes da eleição do Trump. E isso está sendo colocado em prática diante dos nossos olhos. Professor, só para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC. Professor, como é que o senhor observou o posicionamento da União Europeia? Porque se, de um lado, a Espanha assinou um documento em parceria com o Brasil e outros países, Colômbia e outros países, a França, por intermédio do Macron, primeiro pegou pesado e depois deu até mordeu e depois deu uma sopradinha, né? O Emmanuel Macron, a respeito da situação na Venezuela, falou que achava correto, mas que não precisava ser desse jeito, do jeito que foi, e está preocupado com uma escalada nesse sentido. Como é que o senhor observou o posicionamento da União Europeia nesse caso Venezuela? Nós temos ali duas dinâmicas, né? Uma é esse eixo econômico que está estagnado e em crise, que é França, Alemanha
Itália, né, que são o coração econômico, e esses outros países que estão ali se desenvolvendo, tanto Portugal quanto Espanha, que não estão sofrendo tanto essa estagnação e que têm oscilado com partidos de esquerda bastante viáveis, né? Então tem os seus alinhamentos. Mas nós temos que lembrar que a Europa ela precisa ter acesso à energia. Né? Então, obviamente que ela está procurando um jeito de ser chamada à mesa de negociação. Ou seja, quando o Macron se posicionou, você foi bem delicado dizer, mas na verdade essa era a ideia. Olha, nós temos que participar, né, do que vai ser decidido, ou seja, nós queremos influenciar no destino da Venezuela. Né? A Espanha, né, tentou manter por muito tempo o contato ali com a Venezuela por raízes históricas, mas também não era um parceiro preferencial da Venezuela, nós sabemos bem. Mas para a Europa, acesso a fontes confiáveis de energia, como o petróleo venezuelano, também é estratégico. A Europa e a União Europeia e a zona do euro, eles precisam voltar a crescer, né? E eles sabem que vão precisar de energia para isso. Então, nós estamos vendo ali esse bloco que está se esfacelando, que é a União Europeia procurando se reerguer, os Estados Unidos tentando se reposicionar frente a uma China com muito mais protagonismo do que se esperava em 2025, né? E uma Rússia que não está se fazendo ali de achado, né? Com relação aos limites de expansão territorial. Então, o mundo está tendo um conflito de grandes potências de modo bastante velado, Ronald. Professor, a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, que foi chancelada, digamos assim, por Donald Trump para seguir como presidente, de fato, da Venezuela, já deu algumas declarações falando sobre defesa, entre aspas, falou sobre defesa da soberania, sobre recursos naturais e tal. E o Trump já deu no meio, já falando sobre que não me venha querer defender algo que seja contrário àquilo que preceitua essa decisão americana de tirar Maduro de lá e tomar conta do petróleo daquela região. Como é que o senhor vê essa posição nevrálgica da vice agora atual presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues? Tudo que ela tem que fazer agora é tentar sobreviver politicamente e ver se o Partido Unido Socialista da Venezuela continua vivo politicamente. Ou seja, a última coisa que a Delcy e outros membros do chavismo e do madurismo querem é, de fato, uma troca de regime. Ou seja, o Maduro já é a carta fora do baralho, já foi rifado, ela já foi empossada como nova presidente, né? Os militares estão aceitando a posição dela, não a derrubaram, né? Ou seja, o mais importante é que os militares venezuelanos não a derrubaram, ela se mantém ali no poder, pelo menos de modo provisório, e agora eles vão tentar fazer com que haja uma normalização das relações americanas com o regime que sobrevive, né? Tentando ver o que os Estados Unidos querem. Mas caso, né, o regime continue a endurecer posições e não aceite o que o Trump já colocou na mesa, é óbvio que vai ter mais algum tipo de ação. Né? E essa ameaça agora vai ser levada a sério. Quando ele disse que o destino dela poderia ser pior do que o do Maduro, ele está deixando claro que, olha, quem vai ditar os termos vão ser os Estados Unidos. Né? Ou seja, nesse momento vocês não estão em condições de negociar. Ou seja, então o que eles vão ter que ver é tentar sair, a melhor saída. E aí a grande dúvida, Ronald, é uma normalização do regime, uma democratização do regime, permitindo que o chavismo e o madurismo se tornem um partido democrático que faça ali eleições, participe de eleições livres, ou vai ser de fato um expurgo desse regime, tanto da sua parte civil quanto da sua parte militar, e um recomeço da Venezuela. Todo mundo está assistindo, esperando isso. Nós sabemos uma coisa, né? O governo Trump quer começar a tirar petróleo dali o quanto antes, né? Para fazer com que a economia volte e ajude os Estados Unidos nas eleições de 2026 ali, de meio de mandato.
Professor, o julgamento do Maduro, agora há pouco ele e a esposa prestaram um depoimento, está um primeiro depoimento, e o que se espera desse julgamento? Porque ele vai ser julgado por algo que foi escrito, determinado e colocado dentro de uma ordem lógica das coisas pelos próprios integrantes do governo americano, dentro de uma lógica de justiça criada por eles mesmos. Como que a gente pode esperar o julgamento do Maduro e o que o senhor imagina que vai efetivamente acontecer? Ele foi acusado pelo Departamento de Justiça, que é um órgão ali do governo federal. Eu li toda a denúncia, mais de 20 páginas, envolvendo 15 anos de crimes, não só tráfico de drogas, mas também armas e outras ilegalidades. E existe uma instância que tem que aceitar primeiro essa denúncia, que é o que a gente chama de grande júri lá, que nós não temos no Brasil. A acusação, essa etapa foi vencida e agora ele foi levado ali para a corte para ser julgado. E ele acabou de alegar, ele e a mulher, né, acabaram de alegar que são inocentes. Então agora vai começar um processo. Tá? Ele tem direito à ampla defesa. Dentro lá da jurisdição americana, ele é tratado com todos os direitos de um cidadão americano. Ele não está em condição de chefe de Estado, porque se ele fosse chefe de Estado para os Estados Unidos, ele seria imune. Então, o não reconhecimento do Maduro como presidente eleito durante o governo Biden e depois no governo Trump permite que juridicamente ele seja julgado assim, ainda que a defesa vá tentar dizer que ele é imune por ser um chefe de Estado. A mesma coisa que tentaram com Manuel Noriega em 89, que também foi capturado com alegações de droga, e essa alegação da defesa que ele era chefe de Estado não foi aceita, e ele foi julgado ali como um traficante de drogas, uma pessoa sem nenhum tipo de prerrogativa internacional. É o que está acontecendo com Maduro, mas seguindo ali todos os rituais. Então, também não vai ser um julgamento sumário, e não é um tribunal de exceção e nem um tribunal de guerra. Ele está sendo julgado numa corte federal em Nova York, está preso, detido numa casa de custódia, né, a mulher dele em outra, né, e eles estão sendo apresentados à justiça, vão responder, as bancas de defesa já estão contratadas, né, e eles agora vão ficar sujeitos ali a um veredito e um júri, né, um júri de nova-iorquinos, que vão falar se eles são culpados ou não. Professor, um conflito tira a atenção do outro? Porque a gente, até outro dia, estava totalmente focado nas negociações, até a semana passada, as negociações de Rússia e Ucrânia, com a intermediação ali dos Estados Unidos e quase a assinatura, pelo menos no que dizia Trump, a assinatura de um acordo. Antes, as preocupações, na semana anterior, estavam com a China fazendo exercício. Aliás, houve uma interseção de datas aí, né? Com a China fazendo exercícios na região de Taiwan, o posicionamento da primeira-ministra do Japão a respeito de Taiwan, que deixou a coisa mais nervosa ainda. Só que e Gaza, que não se fala mais no noticiário, do dia para noite, deixou de aparecer. Gaza como um assunto prioritário no noticiário. Um conflito vai tirando a atenção do outro até que um novo fato vá trazê-lo para o destaque, mesmo ele tendo uma importância global determinante para o futuro, seja da economia, da geopolítica, enfim. É o fenômeno da realidade conhecida, né? Ou seja, é o que a gente consegue cobrir e ver naquele momento. Mas a situação toda, Rony, é de um sistema extremamente dinâmico e complexo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Gaza tem tensões, a Arábia Saudita está tendo conflitos com o Iêmen nesse momento, manobras cada vez mais ousadas da China em torno de Taiwan, o Japão com uma nova ministra ameaçando uma remilitarização, a trégua entre Ucrânia e Rússia cada vez mais distantes, praticamente virou um grande laboratório de teste de novos armamentos, de uma guerra por drones. A Europa perdida ali nos seus temores, não sabe para onde vai, está conflagrada internamente, tem uma estagnação econômica assustadora, o grande motor a Alemanha vem sofrendo, e ao mesmo tempo agora, né, a América Latina reapareceu. Né? A América Latina reapareceu, estava sumida do cenário internacional ali como um grande centro de decisões há 40 anos, né? E agora com essa invasão, nós temos que lembrar que a intervenção no Panamá, que foi a última, tem 36 anos. Os Estados Unidos havia deixado ali a América Latina
do lado davam uma atenção para o México por razões econômicas. E agora parece que o mundo todo tem pontos de tensão, né? A Nigéria foi recentemente ali bombardeada em razão de massacres de cristãos. Então você tem vários pontos, né, que a gente poderia chamar ali de hotspots, pontos quentes no mapa internacional. E tudo isso está acontecendo enquanto nós falamos. Professor, para encerrar, onde está a oposição venezuelana? O senhor entende que vai ter algum espaço? O Trump já disse que a Maria Corina não é opção. O Guaidó desapareceu do mapa. O que esperar daqueles que exatamente falavam de um processo eleitoral que era comandado pelo próprio governo, pelo próprio regime, e que não permitia que a oposição se posicionasse ou tivesse êxito nesse mesmo pleito? Classe média não chavista, a classe média baixa não chavista, a elite política não chavista estão no exílio. 7 milhões para mais de venezuelanos, de uma população de menos de 30, estão fora do país. E, claro, nós temos que lembrar que o aparato militar, seja o oficial, seja o aparato não oficial, aquelas milícias, estão ali, estão com armas, né? Ou seja, a tentativa também da população que votou no Edmundo Gonçalves, que apoia a Maria Corina, mesmo eles agora, se tentarem se insurgir nas ruas, correm risco, né? Um risco grande mesmo de pôr a sua vida ali na ponta de um fuzil, né? Então, não tem como ter uma transição ainda, não tem pessoas ali, né? Ou seja, o país ainda não está normalizado, não há um retorno dos exilados. Por isso que seria bastante fictício tentar colocar como chefe de Estado, seja o Edmundo Gonçalves, que pediu isso agora, essa semana, seja a Maria Corina, ou mesmo tentar fazer eleições, né? Ou seja, o aparato militar, o aparato político, o aparato repressivo, o sistema de inteligência, a SEBIN, né? Que é a polícia política, tudo isso está em operação, né? Ou seja, o que nós tivemos foi uma extração, um ataque bastante pontual, cirúrgico, né? E aí você retirou ali o chefe de Estado, capturou esse chefe de Estado, mas o regime ainda está em operação, né? Sob ameaça, sob pressão, né? Ou seja, com 15 mil soldados ali em torno, né? Uma frota de navios de guerra assustadora, né? Mas ainda não teve nenhuma grande mudança fora a captura e prisão do Maduro. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, que nos atendeu e sempre nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua atenção conosco. Até uma próxima.